Seja bem-vindo ao Entendendo a Bíblia Podcast. Junte-se a nós em uma jornada de fé e conhecimento. Compartilha com seus amigos para não perder nenhum conteúdo. Olha, hoje a gente vai mergulhar em dois livros que, assim, costumam dar um frio na espinha de muita gente: Daniel e Apocalipse. A primeira coisa que vem à cabeça é fim do mundo, desastre, código secreto, né? Exatamente. É quase um reflexo. A maioria das pessoas abre esses livros esperando, sei lá, um roteiro de filme catástrofe. Mas a fonte que a gente está analisando hoje, ela vira essa expectativa de cabeça para baixo. Vira como? A tese central é ousada. Ela diz que esses textos não foram escritos para gerar pânico, mas para construir uma esperança que, aguenta o tranco. Uma esperança resiliente. Gostei disso. E a fonte diz que o segredo para entender essa esperança está na conexão entre os dois livros. É como se eles estivessem num diálogo. Isso, um diálogo que atravessa os séculos. E a nossa missão aqui é tentar ouvir essa conversa, focando em como Daniel cria o que a fonte chama de uma gramática simbólica. Gramática simbólica. Ok, isso parece importante. E é. Pensa assim. Daniel nos dá o vocabulário e as regras básicas. Ele introduz as imagens que vão se tornar os blocos de construção para a mensagem do Apocalipse. Tipo, quais imagens? Impérios que são como estátuas de metal, poderes opressores que parecem bestas saídas do mar, a ideia de um tribunal no céu. O Apocalipse não tira esses símbolos do nada, sabe? Ele pega essa gramática e usa para escrever um poema épico sobre a história. Ok, uma gramática. Mas toda gramática tem regras, senão vira uma confusão, né? A fonte dá alguma dica de como a gente pode ler esses símbolos sem se perder? Alguma chave? Sim, e são 3 chaves essenciais que vão guiar toda a nossa conversa. A primeira é o cristocentrismo. A fonte argumenta que a figura que decodifica tudo, a chave mestra de todos os símbolos, é o cordeiro. O cordeiro. Não um leão, não um rei. Um cordeiro. Interessante. E a segunda? A segunda é a recapitulação. Peraí, recapitulação? Isso quer dizer que o livro fica se repetindo? Não torna a leitura meio, arrastada? É uma ótima pergunta. Não é uma repetição no sentido de ser redundante. A fonte compara a uma sinfonia. Sabe? Você ouve o tema principal, depois ele volta com uma nova instrumentação. Depois, de novo, com mais complexidade. Ah, entendi. É a mesma história, mas contada de ângulos diferentes. Exatamente. Cada ciclo revela uma nova camada do mesmo conflito. E a terceira chave que amarra tudo é a esperança prática. A profecia não é um quebra-cabeça abstrato sobre o futuro. É um manual de instruções sobre como viver com integridade e coragem hoje. Certo. Cordeiro no centro, a história em ciclos e foco no agora. Com essas ferramentas, vamos para a fundação. Daniel e seus reinos que vêm e vão. O ponto de partida da fonte é aquela imagem famosa de Daniel 2, o sonho do rei Nabucodonosor. Uma estátua gigante, imponente e bem esquisita. Muito esquisita. Cabeça de ouro, peito de prata, coxas de bronze, pernas de ferro. E os pés, que são a parte crucial, uma mistura de ferro e barro. Ferro e barro. Não parece uma base muito firme. E não é. A fonte interpreta essa sucessão de metais como um retrato da história dos impérios humanos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Cada um parece forte e domina o mundo por um tempo, mas a imagem inteira está de pé sobre uma base instável. Ferro e barro não se misturam, né? É poder aparente, mas com uma fragilidade na sua própria estrutura. E é justamente nessa base frágil que a coisa toda muda. A fonte destaca o elemento que quebra o roteiro, uma pedra.
E a descrição é muito específica, não cortada por mãos humanas. Isso, ela não vem de uma pedreira, não é uma arma humana, ela atinge os pés E a estátua inteira vira pó. e não para por aí. Essa mesma pedra cresce até se tornar uma montanha que enche a terra inteira. Essa expressão não cortada por mãos humanas é a chave de tudo. A fonte insiste que isso simboliza um reino de origem divina. Não é só mais um império humano tomando o lugar do outro. É uma intervenção de fora do sistema. Um poder de uma natureza completamente diferente. Isso. E é aqui que a gente vê o primeiro fio conectando Daniel ao Apocalipse. A fonte traça uma linha direta dessa pedra até aquela declaração em Apocalipse 11. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. A pedra é a promessa e essa declaração é o seu cumprimento. Ok, então a gramática começa com metais inanimados, mas em Daniel 7 a coisa evolui e fica muito mais visceral, quase um filme de terror. Os impérios não são mais uma estátua, são 4 bestas assustadoras que sobem de um mar agitado. Pois é. Um leão com asas, um urso, um leopardo com 4 cabeças. O caos total. E o mar nessa simbologia representa justamente o caos da humanidade. As nações em conflito. As bestas são a personificação do poder imperial, na sua forma mais selvagem, predatória. Desumana. Exatamente. Elas devoram, destroem, pisoteiam. É uma descrição crua do que o poder sem limites faz. Mas, e este é o ponto central da fonte, a visão não termina com o show de horror das bestas. O foco muda. Muda para onde? Para um tribunal no céu. E aí surge uma figura que contrasta com tudo isso. Não vem do mar caótico, mas das nuvens do céu. Como filho do homem. Ele se aproxima do juiz, o ancião de dias, e recebe o reino. O poder é transferido das bestas para ele. Isso. E aqui a fonte nos convida a reajustar a nossa percepção. A palavra juízo geralmente só como algo negativo, ameaçador, né? Com certeza. Dia do julgamento é sinônimo de pânico na cultura pop. Pois é. Mas no contexto de Daniel, a fonte argumenta que o juízo celestial é uma excelente notícia para os oprimidos. Ele representa o momento em que Deus diz, basta. É o limite imposto à violência das bestas. O tribunal se reúne não para condenar o povo, mas para vindicá-lo. Ah, então o foco não são as bestas? De jeito nenhum. A mensagem principal não é sobre o poder das bestas, mas sobre a soberania do trono que estabelece a justiça. Ok, então Daniel nos deixa com essa imagem. Impérios brutais e a promessa de que a justiça divina vai prevalecer através do Filho do Homem. Mas fica uma pergunta no ar. Como? Como esse poder divino vai vencer a força bruta? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que, segundo a fonte, o Apocalipse entra em cena e vira a mesa de um jeito que ninguém esperava. E onde a gente encontra essa resposta? Nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. A fonte chama essa passagem de eixo hermenêutico. Nome complicado. Mas a ideia é simples. Imagina que você encontrou um diário escrito em código. Você pode tentar adivinhar o que cada página diz, mas vai ser um caos. Mas aí, numa página central, você encontra a cifra, a chave que decodifica tudo. Apocalipse 4 e 5 são essa cifra. Entendi. E que cena é essa? A descrição é de um trono no céu, adoração constante e um rolo selado na mão de Deus. Esse rolo, segundo a fonte, representa o destino, o significado da história. E ninguém, em todo o universo, é considerado digno de abrir esse rolo. A história parece travada, sem solução. É uma crise cósmica. O universo prende a respiração. E então vem o anúncio. Eis o leão da tribo de Judá. A gente espera um rei guerreiro, um conquistador. Peraí, é aqui que a coisa fica maluca. Procura-se um leão, mas quem aparece é um cordeiro. E não um cordeiro qualquer, mas um cordeiro que foi morto. Isso é o oposto de tudo. Vira completamente de ponta cabeça toda a nossa ideia de poder. Então o herói que resolve a crise do universo não é um predador, mas uma vítima. Uma vítima vitoriosa. E essa é a grande revelação, o centro de toda a gramática.
O poder que desvenda a história não é a força bruta das bestas de Daniel, é o poder do amor que se sacrifica. A vitória não é por coerção, é por redenção. A identidade do Cordeiro como morto e ressurreto é a lente para ler todo o resto. Uau! Ok. Se essa é a chave, se o poder verdadeiro é o do Cordeiro, como isso nos ajuda a entender o que acontece na Terra? Porque logo depois, em Apocalipse 13, as bestas voltam e elas parecem estar ganhando. Parecem estar ganhando porque usam a linguagem que o mundo entende. Força, intimidação, propaganda. A fonte descreve as duas bestas de Apocalipse 13 como uma espécie de paródia satânica da divindade. Uma é o poder político-militar brutal e a outra é o poder ideológico, religioso, que engana, que seduz. Perfeito. Juntas, elas criam um sistema totalitário que exige uma coisa. Adoração, lealdade absoluta. Então, o conflito principal não é militar, é de lealdade. Exatamente. A fonte usa um termo brilhante para isso. O conflito se dá na economia da adoração. Qual poder vai definir a sua realidade? Qual poder merece a sua aliança? O sistema das bestas cria uma realidade própria, com seus próprios valores. Participar desse sistema é, em essência, adorá-lo. E a pergunta, então, não é sobre o número 666. Não. A pergunta é existencial. A quem você vai ser leal quando essa lealdade tiver um custo alto? E resistir a isso, se recusar a entrar nesse sistema, é o que o texto chama de a perseverança e a fé dos santos. Isso é a recusa em dobrar o joelho a qualquer poder que exija a adoração que pertence só a Deus e ao Cordeiro. É viver pela lógica do reino do Cordeiro no meio do império das bestas. Se o conflito é essa economia da adoração, como a fonte diz que isso termina? Isso nos leva ao desfecho, a Babilônia. Sim, ao conceito de Babilônia. E, de novo, a fonte nos alerta. Não pense na cidade histórica. Babilônia aqui é um arquétipo, um codinome. Ela é a máscara mutável da idolatria da opressão, a capital do império das bestas. Exato. É a personificação de todo o sistema humano que se exalta contra Deus, que é arrogante, luxuoso e fundamentalmente opressor. E a queda dela é descrita de forma bem dramática. O que essa queda representa de verdade? Representa o colapso inevitável de todo o sistema construído sobre a exploração. A fonte aponta para a lista de mercadorias de Babilônia, em Apocalipse 18. É uma lista de luxo, ouro, prata, especiarias, e a lista termina de forma chocante. Corpos e almas de homens. Nossa, isso arrepia. Pois é. Babilônia é o sistema que transforma seres humanos em commodities. Sua queda expõe a falência moral e a fragilidade de um mundo assim. E qual a resposta a isso? Se Babilônia cai, o que se coloca num lugar? A resposta não é construir outra Babilônia com um nome diferente. A fonte propõe o que ela chama de santidade pública. Não uma santidade privada de convento, mas uma forma de viver em comunidade que seja uma contracultura aos valores de Babilônia. Como assim? Viver com ética, justiça, compaixão, ser honesto no trabalho, por exemplo. Ou tratar as pessoas com dignidade, não é só ser uma boa pessoa. Segundo a fonte, é um ato político, uma resistência ativa ao sistema de Babilônia. Da queda de Babilônia, a visão salta para a promessa final, a Nova Jerusalém. É como sair de um filme de terror para um de fantasia épica. É a resolução de tudo. Se a gente conectar os pontos, a Nova Jerusalém é o cumprimento final daquela promessa da pedra de Daniel. O que começou como uma pedrinha, agora preenche toda a nova criação. É o oposto de Babilônia em tudo. E a imagem final é de uma proximidade total. A frase que ecoa é: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus morando com a gente, sem morte e sem dor. Isso. Onde em Babilônia o mar caótico gerava bestas, na nova criação o mar já não existe. É a vitória completa da lógica do Cordeiro, é a restauração total. Ok, essa jornada foi intensa. Mas, vamos trazer para a prática. O que a gente faz com tudo isso na segunda-feira de manhã? A fonte é bem clara que os sinais não são senhas para a gente entrar em pânico.
mas convites a viver desperto. Essa é a grande virada de chave. A profecia não serve para a gente montar um cronograma do fim do mundo e ficar ansioso. Serve para moldar nosso caráter agora. A pergunta muda de quando isso vai acontecer para quem eu estou me tornando à luz do fato de que isso vai acontecer. E a fonte sugere 3 movimentos práticos, né? O primeiro é a santidade no cotidiano. Exato. Integridade nas pequenas coisas. O segundo é a caridade concreta. E o terceiro, a adoração exclusiva. E veja como eles se conectam. Santidade no dia a dia é recusar as pequenas mentiras que alimentam o sistema de Babilônia. E a caridade? A caridade concreta é um ato de resistência direta à indiferença de Babilônia que trata as pessoas como descartáveis. Ajudar quem sofre é afirmar o valor de cada pessoa. E a adoração exclusiva é o coração de tudo. É a decisão consciente de resistir aos ídolos modernos que exigem nossa lealdade, poder, sucesso, consumo, o próprio ego e direcionar nossa aliança fundamental para o Cordeiro. Então, no fim das contas, a análise da fonte transforma esses livros de um roteiro sobre o fim do mundo para um manual sobre como viver fielmente no mundo. A ênfase muda do quando para o como. Precisamente. O calendário celestial, nessa visão, não deve gerar ansiedade, mas sim um chamado ao alinhamento de vida. A profecia vira um espelho que nos pergunta: sua vida está alinhada com os valores do Cordeiro ou com os das bestas? É uma pergunta desconfortável, mas transformadora. Recapitulando, então. A gente foi dos impérios frágeis de metal e barro de Daniel até a promessa de um lar permanente na Nova Jerusalém. Vimos os poderes do mundo como bestas selvagens. Mas a grande virada, o centro de tudo, é perceber que o protagonista não é o caos das bestas. Mas sim a soberania serena e sacrificial do Cordeiro no trono. Essa é a releitura poderosa que a fonte nos oferece. Esses textos não seriam sobre medo, mas sobre uma esperança incrivelmente resiliente. Uma esperança de que a força que vence no final não é a destrutiva, mas a redentora. E essa esperança não é para nos fazer fugir do mundo, mas para nos dar coragem para viver nele, aqui e agora, sabendo que a justiça e o amor terão a palavra final. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Se, como a fonte sugere, Babilônia simboliza sistemas que tratam pessoas como mercadorias, quais seriam as mercadorias mais sutis, talvez até invisíveis, que os sistemas atuais nos incentivam a consumir ou, pior, a nos tornarmos?